ou nós enfrentamos esses fascistas com a punição devida a todos eles, ou o Brasil não será pacificado. Cacai, deixa eu colocar no ar essa imagem aqui de agora, 10 minutos atrás, tá aqui, lá em Brasília, no na parte de trás lá dos senhores, existem alguns ônibus, onde todos deverão ser encaminhados para lá. Como estão vendo, o local está cercado. Não queremos confronto. Não é interesse do Exército Brasileiro e da Polícia Militar que haja confronto. Estamos dando prazo de 1 hora, que é um prazo bastante razoável para que todos entrem nos ônibus e saiam em paz. Uma hora muito pouco. É uma ordem judicial. Nós temos que conversar lá. Judicial. Essa ordem será cumprida. Queremos cumpri-la em paz. É isso aí. Acabou de acontecer, estão sendo candidamente convidados a entrar nos ônibus esses terroristas golpistas lá do quartel-general do Exército. Bom, queria um balanço seu, Cacai, de tudo desse domingo que não acabou ainda, né? Foi de uma gravidade, está sendo de uma gravidade ímpar, né? Ontem foi um dia realmente extremamente triste. O que houve foi, sem a menor sombra de dúvida, uma tentativa de golpe de Estado. Eu conversei à noite com o ministro do Supremo, que estava com Lula, inclusive. O Lula fez um papel de estadista, porque ele voltou a estar em Araraquara, ele voltou para Brasília, foi ao Palácio, visitou o Supremo Tribunal Federal, só saiu depois de um certo tempo, porque as forças de segurança que estavam ali achavam que poderia ter alguma bomba, então era necessário fazer uma varredura para que ele não for ao Congresso, como era da vontade dele. Mas extremamente grave. Eu conversei com 2 ministros do Supremo que me disseram, usar a expressão que hoje vai começar a reverberar, que o que vão tratar, o Supremo Tribunal vai tratar isso aí como uma tentativa de golpe de Estado, e é o que aconteceu. Extremamente grave. Olha, eu advogo no Supremo há 40 anos. Eu confesso que ontem, quando eu vi a depredação do plenário do Supremo, ali, aquela tribuna que tantas vezes eu ocupei, eu chorei. Eu fiquei absolutamente abalado. E ouvi isso de ministros que voltaram para Brasília imediatamente. Eu penso que nós temos que analisar a gravidade do que está acontecendo para podermos fazer à altura o contraponto. Isso é fundamental, que a gente faça o contraponto. Veja bem, nós temos, eu tenho dito isso já há algum tempo, nós tínhamos um governo fascista, um presidente fascista que durante 4 anos incentivou, insuflou e tentou fazer uma ruptura. Ele não conseguiu fazer isso aí antes, porque ele é um homem fraco. Ele é descaracterizado como sendo um militar que tenha respeito. Ele é um homem desmoralizado dentro das próprias Forças Armadas. Mas ele insuflou, ele criou esse caldo de cultura, esse ambiente. E o Brasil foi perdendo algumas questões institucionais. Há uma semana atrás, Mauro, eu liguei para o governador Ibanez para falar com ele sobre a questão do secretário de Segurança. Era impossível manter aquele Anderson lá, que ele era um ponto de conflito com o governo. Até muito interessante que semana passada, eu fiz um jantar em homenagem ao Prêmio Nobel da Paz, Ramos Horta, presidente do Timor-Leste, e convidei o Cristóvão Buarque. Estava sentado junto à mesa a Celina Leão, que hoje é governadora em exercício do governo do Distrito Federal. E o Cristóvão Buarque, eu comentei com ele essas dificuldades que a gente estava tendo, dessa determinação insana de manter um golpista como secretário, um bolsonarista raiz como secretário de Segurança do governo federal. E o Cristóvão falou uma coisa interessante, porque quando eu assumi o governo, um homem de esquerda, como ele o presidente Fernando Henrique era presidente da República. Eu liguei para o presidente Fernando Henrique e falei: presidente, indique o senhor o secretário de Segurança. Por quê? Porque Brasília acolhe todas as representações diplomáticas. Você imagina, numa época de estabilidade democrática, o Cristóvão teve essa visão. Tudo foi canalizando para ter um confronto em Brasília. O fato de manter o Anderson ali, que eu tenho quase certeza que a ordem de prisão dele já está assinada a essa altura. Se você for ler o despacho do ministro Alexandre, ele só não mandou prender o Ibanez porque não houve pedido. Ele diz claramente que ia aplicar uma medida cautelar diferente da prisão, porque não havia medida, que determinou o afastamento.
Então, ontem foi um dia muito grave, sob todos os aspectos. Perdão. Essa invasão e depredação da Casa dos Poderes, ela é muito significativa. A repercussão internacional foi a pior possível, mas, por outro aspecto, a maior possível. Quer dizer, o mundo está olhando para a gente, né? Há 2 anos atrás tivemos o Capitólio, que foi gravíssimo, com, à época, 800 presos, vários condenados. E tem uma coisa simbólica, Mauro. Há 2 semanas atrás, o Departamento de Justiça americano, pela primeira vez, determina aos procuradores que denunciem criminalmente o Trump. Isso é simbólico, porque aqui foi muito mais grave que o Capitólio. Aqui entraram no Supremo Tribunal, depredaram o Supremo, entraram no Congresso Nacional, depredaram. Eu falei com o presidente da Câmara, com o Arthur Lira. Quer dizer, ontem foi um dia de muita instabilidade. Eu, desde a semana passada, modestamente tentando ajudar para conter esse ponto da crise. A crise, ela está posta, ela só vai ser enfrentada quando nós tirarmos esses terroristas das ruas, quando nós prendermos os responsáveis. Tanto é que eu acho que a prisão do Anderson já deve estar decretada, repito, mas nós temos tranquilamente que trabalhar para que seja responsabilizado criminalmente o Bolsonaro. O Bolsonaro é o grande responsável. Durante 4 anos ele insuflou essa reação. Ele é um fascista que, felizmente, de baixíssima densidade intelectual e não tem o respeito das Forças Armadas, mas ele demonstrou que fez uma seita no país. Não é possível você ver tantas pessoas na porta dos quartéis, com gritos desconexos, colocando o telefone para poder falar com o extraterrestre. Só que aquilo que nós, de certa forma, e eu faço uma reflexão, talvez eu mesmo tenha errado também, porque havia um certo desdém, eu comecei a rir desse mundo. Havia sabe, faltou cuidado. Eu não tenho responsabilidade com segurança pública porque eu não tenho cargo algum. Mas eu converso com essas pessoas. Ontem mesmo conversei com o ministro da Justiça, com o ministro da Defesa, porque eu tenho experiência, só faço advocacia criminal há 40 anos em Brasília, advoguei para muitos políticos em crise, mas teve um momento que era tão ridículo, Mauro, que nós começamos a ter um certo desdém disso. E não, tem que ser enfrentado com a maior dureza, tem que ser enfrentado dentro da Constituição. Olha, eu tenho dito, desde o final do governo Bolsonaro, que tem que haver responsabilização criminal. Foi muito interessante. Um grande empresário brasileiro, porque eu tenho um profundo respeito, me ligou há 3 dias e falou: Cacai, você não poderia ser, se você tem voz, você é ouvido, você não podia ser um pouco mais tranquilo? Você está pregando a punição, isso aí vai acirrar os anos. Eu falei: não, absolutamente. O Brasil só será pacificado. Ontem até liguei para ele depois desses atos terroristas. O Brasil só será pacificado se nós responsabilizarmos os que estão por trás dessa tentativa permanente de insurreição. País nenhum consegue viver com uma tentativa permanente de insurreição. Ninguém. Um presidente da República como era o Bolsonaro, absolutamente desrespeitoso com as instituições, ele é o responsável direto pela depredação do Supremo Tribunal. Ele é o responsável direto pela depredação do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto. Eu acho que é hora de termos maturidade. O Lula agiu muito bem ao fazer essa visita. Hoje tem uma reunião do governador. E aí, Mauro, eu recebi, hoje desde 6 horas da manhã, eu estou recebendo telefonemas e conversando com as pessoas, eu recebi uma imagem de que uma importante via de São Paulo está paralisada porque existem bolsonaristas na rua botando fogo. Olha a gravidade. O que nós temos que fazer agora? Nós temos que cobrar desses governadores que se elegeram também apoiados do Bolsonaro, que sejam democráticos. Por exemplo, esse senhor de São Paulo, ele, Tarcísio, governador de São Paulo, certamente ele sabe que, na visão da direita, ele é uma opção para a presidência da República. Ele vai trabalhar junto com o Zema e tal. Mas ele, para ser opção, e se for inteligente, tem que se afastar do Bolsonaro, tem que se afastar do golpismo. Esse é o discurso que eu acho que nós devemos ter. O Lula convocou uma reunião com todos os governadores, eu espero que essa reunião seja presencial, pelo menos na maioria, porque o nosso momento, nós ainda não saímos da crise. Eu vou te fazer uma colocação que sei que serei criticado por parte das pessoas que estão aqui. No primeiro momento, o que fez as forças de segurança, o que fizeram as forças de segurança? Prenderam já 400 e tantas pessoas. Só ontem
me informaram à noite, à meia-noite, 1h da manhã, que tinha 180 pessoas presas ainda dentro do Congresso Nacional. Prenderam corretamente, prenderam de forma absolutamente legal e constitucional, com prisões em flagrantes e tal. Hoje, a regra é o quê? Desocupar os QGs, desocupar. Então, quando você tem essa imagem do Exército dizendo, vocês têm 1 hora para sair, eu vejo, já recebi várias mensagens, é um absurdo, tem que entrar e prender todo mundo. Calma, nós aprendemos 500 pessoas. O estado de flagrância, há uma discussão sobre se ainda persiste ou não. Essas pessoas que estão lá nos QGs não estavam participando, são corresponsáveis, mas não estavam participando diretamente das invasões, não estavam nos palácios, não estavam na praça fazendo um enfrentamento. Essas pessoas, para nós agora, para manter o Estado Democrático de Direito, o mais importante é tirá-las desses lugares. Eu acho correto o que está sendo feito. Eu sei que já recebi críticas aqui de amigos da esquerda dizendo, não, tem que entrar, tem que prender todo mundo. Calma, vamos prender quem tiver de prender. As prisões serão feitas agora de forma também com inteligência. Olha, não é só atos de terrorismo, tentativa de colocar um golpe de Estado. É depredação, é furto, é roubo. Depredaram de Cavalcante. São pessoas que não entendem nem o que estão fazendo ali. Levaram um Brecheret. É uma coisa... Roubaram armas do GSI. O Paulo Pimenta mostrou. Exatamente. Então, assim... Eu acho que nós temos que ter agora inteligência emocional. Já foram presas várias pessoas, serão presas. Olha, eu tenho uma admiração pelo trabalho que o Flávio Dino está fazendo. Não é fácil você, com 1 semana de governo, ter que fazer uma intervenção federal. Eu não sei se você acompanhou, talvez não, porque é muita coisa, mas eu, no primeiro momento, talvez eu tenha sido o primeiro a falar em intervenção federal. Liguei para o ministro Flávio Dino, dizendo que é necessário que tenha uma intervenção federal. E eu não queria GLO, não queria nada disso, é intervenção federal mesmo. Eu até entendia que o mais importante era afastar o governador. E, prudentemente, fizeram apenas o afastamento do secretário de Segurança. Se tivesse afastado o governador, talvez fosse melhor para ele, Ibanez, porque seria desnecessário o ministro Alexandre afastar. Então, assim, eu fui conversar e conversei diversas vezes com a atual governadora do estado. Acabo de dizer para ela, procure o presidente Lula. Ontem eu falei com ela de manhã, eu falei com ela, fale com o ministro Flávio Dino, liguei para o ministro Flávio Dino, fale com o ministro da Defesa. Nós temos que tentar trazer o Brasil a uma normalidade mínima. Aí, com inteligência, com imagens que nós temos, seguramente nós poderemos chegar naqueles que estavam lá, que têm que ser presos, têm que ser responsabilizados, porque são crimes graves, mas nós temos que chegar nos mandantes, nos financiadores. Os mandantes é Jair Messias Bolsonaro o principal. Mas agora, com muita inteligência, eu acho até que foi um gesto do Zeca, do PT, que é líder do primeiro ano na Câmara, pediu o quê? Para que, eu li isso na imprensa, eu não falei com o Zeca, pediu para que os ônibus fossem proibidos de sair de Brasília. Com isso, você vai deixar dezenas, talvez centenas, ou até 1 milhar, de pessoas sem ter como voltar. Porque também não é difícil você fazer a checagem nas rodoviárias. Já está sendo possível, pela informação que tenho, ontem eu falei o telefone 18 horas, porque eu estou na Bahia, já está sendo possível, Mauro, saber quem é que pagou alguns ônibus. Esses financiadores têm que ser responsabilizados, eles estão, no meu ponto de vista, eles são os responsáveis direto por essa tentativa de golpe. Não vamos ter maldade nenhuma e nem benevolência. É aplicação simples da Constituição, dando a eles. Né? Tem vários sites aí dizendo que eu sou um advogado de defesa, mas que eu não quero dar a eles o amplo direito de defesa. Não, nunca falei isso. Eu quero que o presidente Bolsonaro constitua um bom advogado, se ele encontrar um bom advogado na direita, que ele consiga ter uma ampla defesa dentro do devido processo legal, mas vai ser criminalizado. Não tem saída. A pacificação do país só se dará se nós responsabilizarmos esses terroristas. Eu ontem, Cacai, perfeito, observei, você acho que vem no mesmo espírito,
de que, de fato, nós estamos aí 2 anos e 2 dias do ataque ao Capitólio nos Estados Unidos, que traumatizou a democracia estadunidense, tanto quanto me parece que esse episódio traumatizará a nossa democracia. Talvez ela seja ainda mais. Mas foi mais grave do que o Capitólio. Primeiro porque lá foi apenas, lá foi em cima do Capitólio. Aqui foi o Capitólio nosso, né, o Congresso Nacional, a sede da Justiça e a sede do Executivo. Então, primeiro. Segundo, lá foi concentrado em Washington. Aqui a gente teve, agora de manhã, por exemplo, estava tendo bloqueio e com incêndio na Marginal. Tentativa de invasão de refinarias nessa madrugada. Está havendo mais, na medida que se desarticulou nos Estados Unidos, desarticulou. Nós temos convocação de novas manifestações golpistas em vários lugares do país. É mais grave do que nos Estados Unidos, né, Cacai? Eu acho que aqui há uma caracterização muito expressa de uma tentativa de golpe de Estado. Eu gostei muito quando conversei ontem com o ministro Supremo, que estava lá no Supremo Tribunal, o Supremo depredado, o presidente da República lá, num gesto simbólico de profunda importância, sim, de respeito ao poder. Veja bem, saiu um presidente fascista que durante 4 anos tentou instigar as pessoas contra o Supremo, conseguiu, tentou criar essa imagem negativa do Poder Judiciário, xingava ministro do Supremo, dizia que tinha que fechar o Supremo Tribunal. E o outro presidente da República que entra, o Lula, a primeira coisa que ele fez quando ainda se elegeu foi visitar o Supremo e visitar o Congresso. E agora, voltando de Araraquara, onde prestava solidariedade aos cidadãos daquela cidade atingida provavelmente pelas chuvas, ao lado do prefeito Edinho, que é uma pessoa admirável, ele voltou e foi à sede dos poderes. Isso é muito simbólico, quer dizer, é o país precisando se encontrar. Mas, eu repito, só encontraremos pacificação se punirmos essas pessoas responsáveis. Eu vou dizer, Mauro, eu tenho escrito sobre isso já tem alguns meses, fazendo uma análise retrospectiva da nossa história recente. Eu tenho dito uma coisa: nós erramos na redemocratização. Quando nós não punimos os torturadores e os assassinos, nós passamos uma impressão falsa de que o brasileiro é um brasileiro cordial, de que nós podíamos fazer uma pacificação sem fazer as punições. Isso não existe. É só olhar, você deve ter visto o filme 1985 da Argentina, olhar o que os nossos irmãos aqui da América do Sul fizeram. Nós não podemos repetir esse erro. Não podemos repetir esse erro. Sim. Se nós... Hoje eu recebi um meme, não é nem um meme, alguém no Twitter, eu não tenho Twitter, mas alguém me mandou uma coisa dizendo assim, se tivesse prendido aquele deputado, tivesse saído algemado da Câmara, pedido em flagrante, aquele deputado que, ao votar pela cassação da Dilma, disse, exaltando o torturador da Dilma, o Ustra, o brilhante Ustra, se tivesse prendido, hoje nós não estaríamos vivendo esse caos. Quem era o deputado? Era o Jair Bolsonaro. Então, o Brasil tem um encontro marcado com si próprio. Essa é a verdade. Eu acho que é muito simbólico, eu escrevi um artigo, A Rampa e o Sentimento do Mundo, é muito simbólica aquela subida da rampa do Lula com aquelas pessoas representando a pluralidade do povo brasileiro, os invisíveis brasileiros. Sim. Até eu falo que eu só tenho uma visão, então eu não tenho noção de profundidade, que para mim, quando eu vi aquela foto, dava a impressão de que também aquelas milhares de pessoas ali no meio da praça estavam subindo a rampa. Subindo junto. Foi lindo aquilo. Agora, esse simbolismo não pode ficar apenas no simbolismo, tem que ser efetivo. Nós temos que tomar posse do país. Tomar posse significa, olha, quem assume cargo tem que ter responsabilidade. Punir um cidadão como o Jair Bolsonaro é uma obrigação das autoridades brasileiras. Não é um favor, não é nada. Ou nós enfrentamos esses fascistas com a punição devida a todos eles, ou o Brasil não será pacificado. Isso aí. Cacai, só para encerrar, imagens, acho que ontem foi um dia recheado de imagens fortes, mas a grande imagem da reação da democracia é exatamente a do presidente Lula. Primeiro, a declaração dele em Araraquara, fortíssima, né? Fortíssima. Ele estava muito indignado, o pessoal disse que estava o Lula pistola, realmente. Então, essa foto do
do Stuttgart, dele com, ali vocês estão vendo o Barroso e a ministra Rosa Weber, atrás ali o Vadidamu, e essas fotos capturadas ali pelas imagens da Globo, dele em meio à destruição do Palácio do Planalto, aqui, mais uma vez, ali no STF, né, fotos muito simbólicas, e olha, muita gente aconselhou o Lula a não ir, né? A não ir, e ele foi. Os ministros do Supremo, o ministro Toffoli estava indo para o exterior, cancelou a viagem, voltou, estava lá, o ministro Barroso também estava lá, a presidenta do Supremo, e soube ontem, já 1h da manhã, que estão tentando fazer uma reunião simbólica de todos os ministros do Supremo. Ontem, como eu disse, Mauro, só não continuou ali, o Lula foi lá e andou pelo plenário, mas havia um medo de ter uma bomba, quer dizer, é necessário fazer uma... Veja bem, nós não estamos mexendo com amadores, não, nós estamos mexendo com grupos que estão tentando fazer um golpe de Estado no país. Mas eu acho essa foto que você mostrou muito simbólica. Resta a todos nós agora fazer uma real resistência para que a gente possa voltar a ter uma normalidade democrática. Vamos encerrar com o Cacai, lá da Bahia. Essa imagem é uma das imagens, realmente eu fiquei muito impactado com essa imagem. Acho que imagino você, nesse seu lugar do jurista. Olha a cadeira do Xandão aqui, ó. A cadeira do Xandão de tal. Olha o STF. Aqui, ó. Olha o povo tudo lá dentro do STF. Olha a cadeira do Xandão aqui, ó. A cadeira do ministro Alexandre de Moraes com o brasão da República. É muito indignante. É simbolicamente muito triste. Eu acho que isso, espero que o povo brasileiro preste atenção para entender a necessidade de responsabilizar criminalmente aquele que começou a colocar esse ódio na sociedade. Isso aí.